Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre influências negativas que acontecem no meio espiritual. E eu vou falar como ter mais discernimento em relação aos conteúdos que você consome, em relação às terapias energéticas que você faz e como não cair em ciladas. Quem pediu para eu fazer esse vídeo foi uma cliente minha muito querida, que passou por uma situação muito complicada alguns meses atrás. E ela me pediu para usar a situação dela como exemplo para ajudar outras pessoas a não passarem por isso da forma intensa que ela passou. É importante entender que tudo que existe tem um lado bom e um lado ruim, um lado luz e um lado sombra. E esse despertar em massa e a procura enorme por conteúdos espirituais, por terapias e rituais, também abre espaço para pessoas de má intenção e para consciências mal intencionadas também. E geralmente as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que acabaram de despertar ou as pessoas que estão com a mediunidade aflorando e ainda não têm controle sobre as habilidades mediúnicas. E aí você pode cair em ciladas que vêm até de compra de produto, de curso, de terapias, até a sua própria mediunidade. E eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso aqui, porque eu sei que tem muita gente com mediunidade aflorada que assiste o meu canal. E é importante entender como discernir se você está recebendo informações de luz ou informações de baixa frequência. O gatilho para minha cliente começar a ter ataques espirituais foi ficar um longo período de tempo fazendo limpezas espirituais e rituais, que não são ruins em si. Mas se você não está preparado e se a sua mediunidade está extremamente aberta, isso pode ser muito maléfico para você. Hoje em dia a gente vê a procura por rituais crescendo muito e as pessoas não têm a noção do poder daquilo, da intensidade. Muitas pessoas se beneficiam muito com isso, mas muitas também não estavam preparadas ou talvez nunca estariam e acabam saindo com problemas psicológicos e com problemas espirituais, muitas vezes também. O que aconteceu com a minha cliente foi que a mediunidade dela era extremamente aberta, muito descontrolada, e ela já estava vibrando muito no medo, porque ela não sabia lidar com aquilo e nem com nenhum tipo de assunto espiritual. E aí ela fez alguns retiros, fez rituais que acabaram abrindo ainda mais a mediunidade dela sem ela estar preparada para isso. E aí um dia eu fui atender ela e senti coisas que eu nunca senti na vida, senti presenças extremamente pesadas. E eu não costumo passar por isso porque eu não trabalho com limpeza espiritual. Então, geralmente os meus clientes não estão em situações muito extremas quando eles me procuram. E eu creio que foi uma experiência muito didática para mim, para eu conseguir entender a seriedade mesmo de você usar a sua mediunidade, a seriedade de você tomar cuidado na hora de trabalhar com a espiritualidade, porque realmente pode influenciar muito a sua vida. Uma forma muito importante de você discernir se você tá tendo contato com informações de luz ou não, é que as informações de luz não vão te causar medo, não vão te causar paranoias e não vão focar no mal. Isso é muito importante. Ela pode estar falando algo difícil de ser falado, mas ela nunca vai fazer você focar no mal. Ela sempre vai te trazer pro foco no bem, no amor, em focar no que você realmente quer, no futuro que você realmente deseja que aconteça. E outra coisa muito importante também é que as informações de luz, as consciências de luz, nunca vão ferir o seu livre-arbítrio, nunca vão fazer você sentir como se você não tivesse escolha, como se você tivesse que fazer tal coisa porque essa é a sua missão, porque não sei o que mais. E as energias de baixa frequência não são nada burras, elas são muito inteligentes. Então elas costumam misturar muitas verdades no meio das mentiras e no meio da manipulação. E eu reparei isso porque a minha cliente me contava exatamente tudo que ela estava recebendo. E aí era uma mistura de um monte de coisa que eu sabia que de fato existia, com um monte de coisa que eram extremamente catastróficas e negativas e que causavam muita paranoia e muito medo. Um mês depois, essa mediunidade descontrolada acabou fazendo ela pensar em tirar a própria vida e ela acabou sendo internada. E me mostrou, de fato, a seriedade dessa situação. Porque os médicos realmente falaram que ela não tinha nenhum problema mental, ela não tinha esquizofrenia, não tinha bipolaridade, nada disso. E que isso tinha sido causado pela busca espiritual dela, segundo os médicos. Voltando para o discernimento, as consciências de baixa frequência que querem manipular, elas vão focar nas teorias de conspiração, elas vão focar em futuros trágicos,
E elas vão fazer isso geralmente de uma forma muito boa, de uma forma fingindo que são espíritos de luz. E esse é o grande problema. Tem alguns espíritos zombeteiros que eles zoam de qualquer forma mesmo. Mas alguns são muito profissionais e de fato conseguem fingir que são espíritos de luz para quem está nesse processo de despertar no início, para quem não sabe lidar com mediunidade, para quem ainda não tem o discernimento formado e a intuição tá completamente desequilibrada também. Então, alguns sintomas aqui para você ver se você conhece alguém que tem ou alguém que é propenso a ter, que é paranoia com assuntos espirituais. Então, a pessoa fica bem paranoica e achando que tudo é um sinal, que tudo é alguma forma de premonição, coisas desse tipo. Pensamentos repetitivos sobre teorias da conspiração. As teorias da conspiração, muitas são verdade? Sim, eu creio que sim. Mas quem fica pensando somente nisso e focando nisso, não é normal. Você acaba consumindo a sua vida só com pensamentos de perseguição, de que aquela pessoa tá conspirando contra você e que o mundo vai acabar, enfim. E isso não é saudável, você acaba criando realmente um problema psicológico com isso. Pensamentos repetitivos sobre futuros trágicos, sobre tragédias, é algo que eu vejo muito por aí e já fui quase uma vítima disso também. Eu ficava muito focada nisso. E achar que a sua missão de vida é algo que, na verdade, está interferindo no seu livre-arbítrio. Então, receber mensagens de que você tem uma missão muito importante, que você vai salvar tal coisa na humanidade. Então, eles usam o ego para atingir você. Só que é uma missão que você não te deixa confortável. Você fica, nossa, mas eu não quero fazer isso. Só que eles fazem você acreditar que você tem essa missão e é muito importante. Se você não fizer, você é a pior alma da face da Terra. Então, resumidamente, conteúdos que de fato canalizam espíritos de luz não vão ficar focando no negativo. Simples assim. Eles vão sempre influenciar você a vibrar no amor, a vibrar na confiança e na alegria. Eles sempre vão fazer você vibrar na alegria. Então, presta atenção como você se sente quando você consome certos conteúdos, quando você recebe uma mensagem intuitiva. Preste atenção em como o seu corpo reage, como você se sente. E as energias e canalizações e conteúdos de baixa frequência vão, de alguma forma ali, fazer você se sentir para baixo. Vão fazer você sentir como se não adiantasse você fazer mais nada, porque já acabou, a humanidade não tem mais futuro e que realmente o mundo é podre. Basicamente, eles vão fazer você se sentir assim, mesmo que seja na última frase, no último parágrafo, depois de falar um monte de coisa linda e bonita. E a minha maior dica é que vocês estudem as leis universais, comecem pela lei da atração, pelo Kybalion, que já fala das 7 leis, ou qualquer outro conteúdo que vocês ressoam. Mas estude sobre as leis, porque quando você entende que isso aqui não é várzea, que isso aqui tem um controle e que tem sentido, você não vai mais estar aberto para ser manipulado. Você vai entender como as coisas acontecem, como as coisas são criadas. Inclusive, você vai entender que quanto mais pessoas focarem em tragédias e finais trágicos, mais a gente está criando realmente um futuro dessa forma. Então, realmente o estudo das leis foi o que mais me trouxe discernimento, além das práticas espirituais como meditação, que é algo, sinceramente, que eu acho que é o que mais ajuda no discernimento e na clareza. E se você tiver com a mediunidade muito descontrolada nesse momento, eu recomendo que você procure ajuda. Eu geralmente encaminho os meus clientes para fazer alguma sessão de apometria, ou vai em algum centro que as pessoas de fato sabem trabalhar a mediunidade, mas eu não recomendo que façam processos que expandam a mediunidade quando você ainda não tá confortável com ela e quando você ainda não tem controle sobre essas habilidades. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma virada de ano muito boa e a gente se vê em 2023. Um beijo e até o próximo vídeo.